O nome do anime tá aí na descrição e no comentário tem a primeira parte desse vídeo. No próximo episódio, nós vamos para um canteiro de obras onde alguns trabalhadores estavam prestes a remover uma pedra de um lugar, mas um velho os proíbe de fazer isso e diz que há alguma coisa estranha sobre a pedra. Os trabalhadores não escutam ele e começam a remover a pedra. Nela também havia algumas caixas e as suas formas eram estranhas. No entanto, os trabalhadores removeram a pedra e todas as caixas abaixo dela foram abertas. Mas ninguém conseguiu entender o que era essa coisa, o que estava acontecendo. Só então, de repente, uma cabeça voadora sai de dentro da caixa e ataca um trabalhador. Vendo isso, todo mundo fica com medo. Mas então, mais cabeças voadoras saem do resto das caixas e todos começam a fugir. Mas as cabeças voadoras atacam todo mundo e, consequentemente, matam eles. Depois disso, a cabeça voadora começa a dizer: "Queremos a cabeça de Hazaki Mikado, porque ela nos prendeu aqui." No dia seguinte, o Ushio recebeu uma carta do seu pai dizendo para ele não tentar o encontrar. Só então chega a notícia de que uma tragédia aconteceu no canteiro de obras da Estrada Nacional, onde algo matou todos os trabalhadores. Sabendo disso, o Ushio fica muito irritado, enquanto Tora estava ali pensando em como ele não conseguiu comer um único ser humano. Mas o Ushio chega com raiva e começa a dizer que ele matou aqueles trabalhadores da construção. E logo depois, o Ushio começa a atacar o Tora, porque ele acreditava que ninguém mais poderia fazer isso além do Tora. Mas, na verdade, o Tora não fez nada disso. Então ele também fica com raiva e ataca o Ushio com seu poder do relâmpago. Mas a lança da besta não deixa nada acontecer com o Ushio. E agora, o Ushio também vem atacar ele em uma velocidade muito mais rápida. Vendo isso, o Tora se afasta e começa a dizer que estava indo para um outro lugar para comer humanos. E ele também lembra que definitivamente iria comer o Ushio um dia. O Tora foi para a cidade para comer humanos. O velho estava tentando explicar ao policial que Gemon-sama havia despertado e que ele estava preso nessas caixas. O velho também mostra ao policial a história escrita sobre isso, mas os policiais não o escutam. Só então o Ushio vê uma foto de uma senhora nesse livro. Ele então perguntou ao velho quem ela era. O velho explicou para ele que o nome dela era Hazaki Mikado. Ela era uma grande vidente que selou o Gamon-sama usando uma Keystone. De repente, o Ushio percebe que a Hazaki Mikado era muito parecida com a Inu. E por outro lado, o Gamon-sama estava procurando pela Hazaki Mikado, porque eles querem se vingar dela. O Tora também veio para a cidade e vê muitas pessoas na estrada. Ele vai tentar comer eles, mas então um carro o atropelou e ele não era visível para ninguém. Por conta disso, o Tora ataca furiosamente com seu poder de raio. Nesse momento, a Inu também estava na cidade. O velho começou a contar a Ushio sobre a história do Gamon-sama e a Hazaki Mikado. Ele conta que tudo começou no Morro Shirazu, de onde um homem que passou a noite não sobreviveu. Vendo isso, eles pediram ajuda do espiritualista, mas apesar disso, o povo continuou a morrer lá e todos perderam a esperança. Mas então a Hazaki Mikado veio e usou a pedra para selar o Gamon-sama. Mas ela disse que a pedra nunca deveria sair de lá. Agora na cidade, confundiram uma garota com o Hazaki Mikado e mataram ela. Mas depois eles descobriram que a garota não era Hazaki. Agora o Ushio pergunta o que vai acontecer se alguma menina se parecer com a Hazaki. E o velho diz que o Gamon-sama provavelmente vai matar ela, como já aconteceu e ele não estava sabendo. Enquanto isso, o Tora ataca uma criança, mas ele não consegue notar um vidro que tinha ali e então ele se machuca. A criança fica muito assustada vendo o Tora. Mas a sua mãe não podia ver ele. Depois disso, o Tora queria comer outras pessoas, mas essas pessoas estavam usando perfume e maquiagem, e por isso o Tora não come eles, porque ele não aguenta o cheiro do perfume. Agora o Ushio tenta ligar para Inu, mas ela não estava respondendo, então o Ushio liga para Nakamura e descobre que ela foi até a cidade. Ele imediatamente começa a procurar por ela, porque ela se parece com a Hazaki, então o Gamon-sama poderia atacar ela. Enquanto isso, o Tora vê a Inu e ela não estava usando maquiagem nem perfume, então o Tora decide que vai comer ela. Ele vai atacar ela, e só então ele percebe que há alguns monstros lá também. O Gamon-sama foi atacar a Inu, mas ao mesmo tempo, o Ushio os ataca com a lança da besta e diz para ela fugir. Então de repente o Gamon-sama vem atacar novamente, e o Ushio protege a Inu dessa vez e a afasta. O Gamon-sama fica com raiva do Ushio e tenta atacar ele. Vendo isso, o Ushio contra-ataca, mas o Gamon-sama parou a lança facilmente
e joga ele no carro em alta velocidade. Depois disso, Gamo-sama voltou para tentar atacar Ainu. Ela corre pela sua vida e se esconde em um elevador. O Ushio tinha desmaiado e o Gamo-sama estava atrás da comida do Tora. Então o Tora também se torna visível e vai matar o Gamo-sama. Ainu estava com muito medo vendo esses monstros. Então o Gamo-sama novamente tenta atacar ela. Ainu começou a cair do prédio e um dos Gamo-sama vem para tentar comer ela, mas o Tora a salva. Ainu ainda estava com medo de ver o Tora. E aqui o Tora começa a dizer que a garota era comida dele. Então ninguém poderia tocar nela. Vendo isso, um dos Gamo-sama vem para atacar ele, mas o Tora o mata em um único ataque. Ainu começa a fugir dali. Então, um Gamo-sama captura o Tora e o resto vai atrás da Ainu. Mas dessa vez ela não vai para onde tem mais pessoas, porque se ela fizesse isso, as vidas de outras pessoas também estariam em perigo. O Tora explicou ao Gamo-sama que a Hazaki, de quem ele quer se vingar, estava morta há muito tempo. Mas o Gamo-sama não concorda com o Tora e sente que aquilo não estava certo. Ouvindo isso, o Tora se liberta e o mata. Outro Gamo-sama começou a atacar Ainu e o Tora foi lá salvar ela, mas agora o Gamo-sama o ataca e começa a falar que vai derrotar ele com facilidade. Além disso, o Tora não era nada para ele. O Tora fica com raiva escutando isso e os ataca com seu relâmpago, mas ainda assim, um Gamo-sama se salva e foi atacar Ainu. Mas ao mesmo tempo, o Ushio ataca ele com uma lança. Esse é o último Gamo-sama e ele foi destruído. A Ainu fica chocada ao saber da verdade, e agora o Tora não iria mais poder comer a Ainu. Mesmo assim, ele silenciosamente tenta fugir, mas Ushio o para e pede desculpas por tudo o que aconteceu. O Tora começa a dizer que já tinha tentado dizer a ele, mas ele era muito estúpido. Ao ouvir isso, Ushio fica com raiva e os dois começam a brigar um com o outro de novo. Mas a Ainu acalma os dois. E então, ele dá pro Tora um hambúrguer para comer. O Tora diz que yokai só comem humanos, mas a Ainu diz que aquilo é mais delicioso do que humanos. Nós vamos para Hong Kong, onde dois monstros estavam na frente de um homem e eles mataram muitas pessoas. Agora vendo ele, os dois monstros vêm atacar, mas ele os impede com muita facilidade. Ele era um poderoso exorcista. Então o monstro novamente vai para atacar o Ryu, e dessa vez o Ryu lança um feitiço sobre ele. E o monstro retorna à sua forma verdadeira e o Ryu o mata. Vendo isso, o outro monstro tenta fugir, mas o Ryu pega ele também. O monstro começa a implorar pela sua vida, mas então o Ryu vê um sapato de criança no meio do sangue e descobre que eles mataram uma criança pequena no processo. Por conta disso, o Ryu fica muito bravo e coloca seu feitiço nele. Então, o monstro começa a dizer que ninguém se importa com uma criança. Mas ao escutar isso, o Ryu mata ele com muita raiva. Então é revelado que o Ryu está em busca de um monstro nos últimos 15 anos. Só então, ele assiste às notícias do Tora. Vendo isso, ele sabe que é ele. Agora o Ryu parte para o Japão para encontrar ele. No dia seguinte, o Ushio estava dormindo, e enquanto isso, o Tora tenta comer ele de novo. Mas a lança da besta avisa o Ushio e o Ushio se protege. Ele vai com raiva atacar o Tora, mas dessa vez o Tora foi capaz de fazer um arranhão no seu rosto. Ele vai para atacar o Ushio, e agora a lança da besta começa a se mover por conta própria. Por conta disso, o Tora não pode fazer nada, mas o Ushio fica com raiva e então o Tora foge. O Ryu veio para o Japão, de Hong Kong, e agora o Ushio estava chateado com as ações do Tora. Então, ele decide matá-lo de uma vez por todas. O Ryu vê algumas pessoas que estavam intimidando uma criança e o seu pai. O Ryu fere esses caras e ia matar eles, mas ao mesmo tempo o Ushio para o seu ataque. E então o Ryu olha para a sombra do Tora sobre ele e começa a pensar quem era a sombra dele. O Ryu ataca ele com muita raiva e começa a perguntar sobre o monstro, mas o Ushio não entende do que o Ryu estava falando. O Ryu joga o Ushio no chão e diz que acabou de ver uma sombra de um monstro atrás dele. Mas o Ushio estava enfurecido por tal ato e se recusa a dizer qualquer coisa. Vendo isso, o Ryu ia matar ele, mas a lança da besta para o seu ataque, e agora o Ryu estava surpreso ao vê-lo, porque ele também sabia sobre a lança. O Ryu se acalmou e o Ushio disse que encontrou a lança no seu porão, ela também o guiava. Ao ouvir isso, o Ryu se ajoelha na frente dele e pede desculpas pelo seu erro. Ele então fala para o Ushio sobre si mesmo, e começa a perguntar sobre o Tora enquanto mostra uma foto para ele. O Ushio pergunta por que ele queria encontrar o Tora, e então Ryu disse que ele estava vivendo feliz com a sua esposa e filha, mas uma noite, quando voltou para casa, a sua esposa não o respondeu,
e quando ele abriu a porta, um monstro tentou o atacar, mas ele já havia matado a sua esposa e filha. Então, ele fez um treinamento duro de exorcista para que possa matar aquele monstro com as suas próprias mãos. O Ushio se sente triste por saber disso, mas o Ushio sabe que o Tora não fez isso porque ele estava preso no seu porão os últimos 500 anos. No entanto, o Ushio começa a pensar que o Tora pensa em comer o tempo todo, e hoje ele o atacou no rosto também. Então o Ushio conta ao Ryu sobre o Tora, porque assim ele se livraria do Tora de uma vez por todas. O Ryu encontrou o Tora, porque ele apareceu ali. O Ryu começou a dizer que estava morrendo de vontade de conhecer ele, mas o Tora não entende do que o Ryu estava falando. Então o Ryu começou a falar sobre matar ele. O Tora também fica com raiva e uma briga começa entre os dois. Mas o Ryu é tão poderoso quanto o Tora. O Tora usa o seu poder do relâmpago e o Ryu se defende muito facilmente. O Tora fica chocado. Então o Ryu ataca o Tora com as suas armas, cujos fios eram muito fortes. O Tora tenta ficar invisível, mas, apesar disso, o Ryu consegue vê-lo e começa a atacar. O Ushio vai para a escola e todos os alunos iam pegar o boletim. Nesse momento, o Ushio estava pensando em algo, e o seu professor acaba ficando bravo com ele. Lá com o Ryu e o Tora, eles estavam se machucando gravemente, mas o Ryu estava pensando em se vingar da morte da sua esposa e filha, mesmo nessas condições. Enquanto isso, o Tora estava pensando que ele não deveria ter saído do lado do Ushio. Agora, o Tora mais uma vez ataca com seu poder do raio, mas o Ryu para nesse momento e também ataca o Tora. O Ushio sai depois que a aula acabou, mas ele parecia muito frustrado. A Nakamura estava esperando ele lá na frente. O Ushio começou a ir para a casa dele, e a Nakamura segue ele com muita raiva. Ela estava brava e começa a dizer que ele também pode bater nela para que a frustração acabe. O Ushio fica bastante surpreso ao ouvir isso, e depois disso, a Nakamura sai correndo. Agora o Ushio percebe o grande erro que ele cometeu. O Ryu acaba ferindo gravemente o Tora, mas o Ushio chega e começa a dizer ao Ryu que a sua família não foi morta pelo Tora, mas o Ryu não entende isso. Então o Ushio diz para ele que o Tora foi aprisionado no seu porão nos últimos 500 anos, e é por isso que a sua família deve ter sido morta por outro monstro. Depois disso, o Ushio pede desculpas também e diz que ele deveria ter contado sobre isso antes. Mas agora o Ryu fica muito bravo com isso e ele ainda sente que o Tora matou a sua família. E por conta disso, ele quer matar o Tora agora. Mas o Ushio protege ele e mostra a ele o arranhão do seu rosto, no qual havia marcas de 4 garras, enquanto o arranhão do Ryu só tinha 3. Então, o Tora começou a dizer ao Ushio que ele não pediu a sua ajuda, mas o Ushio diz que ele queria te matar por um erro que ele não cometeu. O Ushio então abaixa a lança da fera e diz ao Ryu que ele poderia o matar se quiser, mas o Ryu não ouve nada nesse momento, porque ele quer se vingar da sua esposa e da sua filha de qualquer maneira. O Ushio fica na frente do Tora para proteger ele. Então o Tora pergunta por que ele queria o salvar, e o Ushio diz que ele também o salvou antes. Então o Ryu ataca com muita raiva com a sua arma do relâmpago, mas o Ushio bloqueia esse ataque em si mesmo, e com raiva acerta o Ryu com um soco poderoso, mas o Ushio foi gravemente ferido. Ao ver isso, o Ryu percebe o seu erro. Depois de um tempo, o Ushio recupera a consciência e o Ryu diz para ele que ele foi muito descuidado entrando na frente da sua arma. Então o Ushio diz que o Tora é responsabilidade dele, mas que só ele quer o derrotar. Ouvindo isso, o Ryu dá um sorriso, e agora ele vai ficar no Japão por algum tempo, porque a lança da besta atrai monstros. E por isso, ele poderia pegar aquele monstro que matou a família dele. Então o Ushio pergunta a ele se ele pode contar mais sobre a lança, e o Ryu diz que gradualmente ele vai saber mais disso. Na cena final, o Ushio estava dormindo, então o Tora vem para comer ele de novo. Mas tinha muitos curativos nele, e por isso ele não o come, e diz que o hambúrguer estava mais delicioso do que ele. Quais será que vão ser os próximos monstros que vão aparecer? Amanhã tem continuação.